sou o Pablo. Meu nome é Tairone. E meu nome é Austin. E nós somos seus amiguinhos dos Backyard. Bom dia, meu nome é Aiden do primeiro B e eu estou aqui para falar sobre as leis de Newton. Bom dia, meu nome é Elias Lucas, da escola do Manuel Gentil do primeiro B. E eu vim apresentar o trabalho do professor Tobias sobre as 3 leis de Newton. Meu nome é Eliseu Arthur do primeiro B e eu vou dar início na introdução do assunto sobre as leis de Newton. As leis de Newton são fundamentais para entender o movimento dos corpos e constituem a base da mecânica clássica. Elas descrevem a relação entre força, massa e aceleração, sendo essenciais para diversas áreas da física e engenharia. Essas leis, formuladas por Isaac Newton no século XVII, revolucionaram a compreensão da física e continuam a ser uma parte crucial da ciência moderna. A primeira lei de Newton fala sobre a inércia. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento e um corpo em repouso tende a continuar em repouso, a não ser que uma força externa atue sobre ele. Isso serve para as duas partes, tanto para um objeto em repouso, tanto para um objeto em movimento. Ela fala da tendência dos movimentos entre corpos, ou seja, a tendência a resistir às mudanças em seu estado de movimento. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, que fala que a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à sua força resultante que atua sobre ele e é inversamente proporcional à sua massa, que é expressa pela fórmula F igual a m. Isso significa que quanto maior a força aplicada, maior será a aceleração, e quanto maior a massa, menor será a aceleração para uma mesma força. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, que fala que para toda ação há sempre a reação igual e oposta. Quando um corpo exerce uma força sobre outro, o segundo corpo reage com a força de igual intensidade, mas em sentido oposto. As leis de Newton são aplicadas em várias áreas, como física, engenharia e astronomia. Exemplos: inclui o movimento de um carro que para ao acionar os freios, é a primeira lei. A dificuldade em acelerar um caminhão comparado a um carro, segunda lei. E um impulso ao pular devido à reação do chão, a terceira lei. Agora vamos para algumas questões. Um carro de 1.600 kg se move numa velocidade de 72 km por hora quando se depara com um caminhão trafegando com menor velocidade. Com a intenção de ultrapassá-lo, o motorista aumenta a velocidade para 108 km por hora, acelerando uniformemente durante 10 segundos. Qual é a força resultante que atua sobre o carro que permite alterar essa velocidade e despreze as forças dissipativas? Agora vamos para a resposta. A resposta é 1.600 newtons. Desprezando as forças como o atrito e a resistência do ar, considerando R como a força resultante que atua no carro conforme a segunda lei de Newton, temos que R, que está sendo utilizado para representar a força, é massa vezes a área, onde o enunciado já fornece que a massa do veículo é 1.600 kg, faltando a aceleração durante o intervalo. Os valores das velocidades inicial e final estão em km por hora. Para o cálculo, convertemos para metros por segundo, bastando dividir por 3,6. 108 dividido por
por 3,6 dá 30 km por 30. Nossa, agora a resposta é 1.600 newtons. Ó, porque desprezando as forças que interferem, como a força de atrito e a resistência do ar, e considerando somente R como a força resultante que atua no carro, conforme a segunda lei de Newton, que é R igual a M vezes A, onde R é a força resultante, M é massa e A é área. O enunciado já fornece que o peso do carro é 1.600 kg, faltando somente a aceleração durante o intervalo. Os valores final e inicial já estão sendo falados no enunciado, e nós precisamos converter para metros por segundo, que é só multiplicar por 3,6. 108 vezes 3,6 é igual a 30 metros por segundo. E 72 km por hora vezes 3,6 é igual a 20 km por hora. Então, para definir a força, precisamos calcular a área, que é igual a ΔV dividido por ΔT. E no final vai ficar a área é igual 30 menos 20, que foi o valor que achamos da aceleração final inicial em metros por segundo, dividido por 10, que são os 10 segundos do tempo da aceleração. Assim, descobrimos que resolvendo esse cálculo, descobrimos que a força foi de 1.600 newtons. Agora vamos para a segunda questão. Um bloco de 10 kg apoiado sobre uma superfície horizontal tem uma força constante de 60 newtons aplicada sobre ele. Essa força é aplicada por uma corda com a intenção de o suspendê-lo. Qual a aceleração vertical do bloco? A aplicação dessa questão 2 é a seguinte: há duas forças aplicadas verticalmente sobre o bloco. A força de 110 newtons de direção vertical e sentido para cima é a força peso vertical e sentido abaixo. Pela segunda lei de Newton temos R igual a M vezes A, que é igual a 60 menos P igual a 10 vezes A. Para determinar a força peso, que é P, multiplicamos a massa pela aceleração da gravidade. Vai ficar mais ou menos assim: P igual a M vezes G. P igual a 10 vezes 10, que é igual a 100 newtons. Substituindo na equação anterior e resolvendo para A. 60 menos P igual a 10 vezes A. 110 menos 100 igual a 10 vezes A. Então, resolvemos primeiro a primeira parte, que é 110 menos 100, que é igual a 10. O 10 do segundo membro passa dividindo, que vai ficar 10 dividido por 10 é igual a A. Resumindo, 1 metro por segundo ao quadrado. Então, 10 dividido por 10 é 1. Como estamos trabalhando com metros por segundo, é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. E esse é o valor de A.